Ontem sobre o conclave, esse processo que vai deflagrar a sucessão, a escolha do novo Papa, ele de fato já começou nos bastidores. A gente tem um pré-conclave, né? Já há, inclusive, muitos nomes cotados, os possíveis sucessores. Tratamos de alguns ontem, hoje a gente aprofunda e traz para você. Quem são os possíveis sucessores do Papa Francisco no comando da Igreja Católica? Veja. Embora o resultado do conclave seja sempre imprevisível, esses são os cardeais mais proeminentes. Na Europa, temos Pietro Parolin, da Itália, de 70 anos. O diplomata altamente experiente serviu como secretário de Estado, o número 2 do Vaticano. Pier Battista Pizzaballa é o patriarca latino de Jerusalém. Este franciscano e teólogo italiano de 60 anos fala hebraico e inglês. Em setembro de 2023, tornou-se o primeiro patriarca de Jerusalém, a mais alta autoridade católica no Oriente a ser nomeado cardeal. Matteo Maria Zuppi, arcebispo de Bolonha de 69 anos, é um diplomata discreto e experiente que realiza missões de mediação política no exterior há mais de 30 anos. Ele foi o enviado especial do Papa Francisco para a paz na Ucrânia e defende a aceitação de migrantes e fiéis homossexuais na igreja. Mário Grech, de 68 anos, bispo de Gozo, a segunda maior ilha de Malta, desempenhou um papel fundamental durante o sínodo sobre o futuro da igreja, convocado por Francisco e que deliberou sobre temas como o lugar da mulher e dos divorciados. Entre os cardeais da Ásia, temos Antônio Tagle, de 67 anos, ex-arcebispo de Manila. Ele não hesitou em criticar a Igreja Católica por suas falhas, especialmente em casos de pedofilia. O filipino está na vanguarda da defesa dos pobres, migrantes e pessoas marginalizadas, a ponto de ganhar o apelido de Francisco Asiático. A África tem 2 possíveis candidatos a Papa. O ganês Peter Turkson, de 76 anos, é um dos cardeais mais influentes deste continente. Ele é frequentemente considerado o favorito para se tornar o primeiro Papa negro da Igreja. Américas, 2 cardeais dos Estados Unidos chamam a atenção. Robert Francis Prevost, de 69 anos, é o prefeito do poderoso dicastério para os bispos. Natural de Chicago, foi missionário no Peru e arcebispo emérito de Chiclayo. Timothy Dolan, de 75 anos, chefe do poderoso arcebispado de Nova York, tem uma presença proeminente nas redes sociais. A lista de papáveis, por sua vez, também cita um brasileiro. Sérgio da Rocha, de 65 anos, é arcebispo metropolitano da Bahia e um grande entusiasta das mudanças realizadas por Francisco. Ele defende o combate à homofobia e a inclusão de casais gays na igreja. Então, os nomes, inclusive vários que nós citamos aqui ainda no dia de ontem, hoje a gente traz em registro para você se familiarizar com quem pode ser o próximo Papa e já as primeiras ideias, a origem, a relação com o Papa Francisco. E aí, Osmando, a gente traz, além dos nomes, esse debate que já iniciou também internamente dentro da igreja, a gente traz um sentimento que é visto na sociedade em si, que é uma convocação que o mundo faz para o Vaticano nesse momento de sucessão do Papa Francisco. Que convocação é essa, Osmando? Exatamente no sentido de que não haja retrocesso, que o substituto do Papa, aquele que foi eleito para substituir o Papa Francisco, tenha a capacidade que Francisco teve de abrir a Igreja para o mundo, de humanizar a Igreja Católica, de lutar contra as guerras, de lutar contra as desigualdades, de fazer uma expansão da Igreja na África, que era algo que nenhum outro Papa da história até hoje tinha feito. Você tem uma ideia, o catolicismo cresceu eu vi um levantamento, uma estatística divulgada no final do ano passado, e que em 2023 o catolicismo no mundo cresceu de forma muito significativa sob o comando do Papa Francisco, mas cresceu sobretudo na África e na Ásia. O Papa Francisco foi o bispo, foi o comandante da igreja que mais visitas fez à África. Aliás, ele inaugurou essa agenda de visitas ao continente africano, visitou 10 vezes, 10 países em 2 viagens internacionais, com prioridade absoluta para observar
o grau de pobreza que vivem as populações africanas, o grau de violência que muitos países africanos vivem em função de guerras intestinas que são intermináveis, muitas delas alimentadas por grandes potências. E o Papa Francisco viu, então, que esse crescimento do catolicismo na África e na Ásia, mas cresceu também no Brasil, em função exatamente desse apelo, dessa visão nova que o Papa trouxe ao comando da Igreja, sendo o primeiro em muitos segmentos. Foi o primeiro Papa latino-americano, foi o primeiro jesuíta a assumir o comando da Igreja como Papa, foi o primeiro a não morar no Palácio Episcopal, preferir morar numa residência menos suntuosa, mais para monarcas, como era o Palácio Episcopal. Foi o primeiro a visitar, a abrir essa agenda para a África. Então, ele foi o primeiro Papa a levantar a voz de maneira veemente contra as grandes potências que alimentam as guerras, com apelos. Ele conta que falava todo fim do dia com a Basílica lá de Jerusalém, para saber como estava, para ouvir como estavam aquelas pessoas na faixa de Gaza, submetidas a um genocídio inescrupuloso, alimentado pelos Estados Unidos de forma escancarada, e que ele teve a coragem de enfrentar os Estados Unidos nos apelos veementes que ele fazia. O Papa Francisco foi aquele que, em 2020, nas comemorações dos 75 anos da ONU, ele fez uma conferência memorável em que levantou sua voz contra os desastres climáticos, mostrando ao mundo que o mundo não podia passar para gerações futuras os erros que tinham cometido no passado, e associava a questão climática a uma questão econômica e social gravíssima, que é o aumento da pobreza, a fome e a miséria que assola o mundo. Então, o apelo que o mundo faz ao Vaticano é que quem foi escolhido, sejam italianos ou de outros países da Europa, mas com a possibilidade de ser novamente um latino-americano, ou um asiático, ou um africano, tenham a coragem, a capacidade e a sensibilidade de seguir os passos do Papa Francisco nessa tentativa de parar com as violências, com as desgraças e tornar o mundo mais feliz, mais humano e com mais justiça social. É isso.